Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristiane Pegorari, professora de Direito Penal. E hoje estou aqui para dar uma dica sobre conteúdos que vêm sendo cobrados no exame da OAB. Nos últimos exames, têm sido cobradas situações relacionadas a erro. Especificamente, erro de tipo versus erro na execução. Tá certo? Então, basicamente, nós vamos traçar um comparativo entre o artigo 73, erro na execução, também conhecido como aberratio ictus, versus erro de tipo, artigo 20, em especial, o erro de tipo acidental quanto à pessoa. Tá certo? Então, o erro de tipo está lá previsto no artigo 20 do Código Penal. Esse dispositivo trata do erro de tipo. O erro de tipo pode ser classificado em erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é o erro que recai sobre os elementos constitutivos do tipo penal. E esse erro pode ser evitável ou inevitável. O erro quanto à pessoa é uma modalidade de erro de tipo acidental, que recai sobre elementos acessórios. O erro quanto à pessoa é um erro de representação. Eu acredito que a vítima que eu pretendo atingir está num determinado local, mas na realidade ela não está. É um erro de representação. No erro quanto à execução, o aberratio ictus, previsto no artigo 73 do Código Penal, o agente visualiza a sua vítima. A vítima pretendida está no local em que se espera. Ocorre que, no erro na execução, previsto no artigo 73 do Código Penal, o agente, por um desvio do golpe, a vítima desvia do golpe, ou o projétil desvia, ou há uma má pontaria, enfim, alguma coisa acontece que o agente não consegue atingir a vítima que pretende. Então, a grande diferença entre a situação do erro de tipo quanto à pessoa, né, erro de tipo acidental, quanto à pessoa, da situação do artigo 73, erro na execução, se dá na configuração. Enquanto que no artigo 73 a vítima pretendida está no local que eu imagino, no erro quanto à pessoa, a vítima pretendida não está no local em que eu esperava que ela estivesse. Então, por isso que se diz que o erro quanto à pessoa é um erro de representação, enquanto que o erro na execução é um erro em relação ao meio de execução empregado, a forma como é realizada a execução. Em que pese a configuração dessas situações seja diferente ou sejam diferentes, as consequências são parecidas. Tanto no erro na execução do artigo 73 do Código Penal, quanto no erro quanto à pessoa, do artigo 20 do Código Penal, nessas duas situações, o agente responde como se tivesse atingido a vítima pretendida. Então, repito, a diferença entre o erro na execução e o erro quanto à pessoa é que no erro quanto à pessoa eu tenho um erro de representação. No erro na execução, eu tenho um erro em relação ao meio de execução realizado. Então, há um desvio do golpe, há uma má pontaria, mas as consequências da prática dessas condutas, né, nessas situações, são as mesmas. Eu respondo como se tivesse atingido a vítima pretendida. O artigo 73 traz ainda uma complementação. Se além da vítima pretendida, né, eu atingir, se além da vítima que eu não pretendia atingir, né, além do terceiro, eu também atingir a vítima pretendida, eu vou responder pelos dois resultados em concurso formal. Então, reitero. No caso do erro quanto à execução, né, no erro na execução, o agente vai responder tanto se atingir a vítima pretendida, como em relação à vítima não pretendida, em concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Fiquem atentos a essas situações de erro previstas no Código Penal, que sempre geram dúvidas e discussões. Então, bons estudos e até a próxima!